Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos hoje celebrando a missa, da Santa Ceia do Senhor, instituição da Eucaristia e também a instituição do sacerdócio. E na liturgia de hoje, nós mais uma vez, em outro evangelista, no caso João, na terça-feira meditamos João, ontem foi Mateus e hoje João novamente, falando sobre a ceia. O momento em que Jesus se reúne com seus discípulos para fazerem a última ceia. E aqui, antes da festa da Páscoa, Jesus está ali com seus discípulos. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais, não sei se vocês sabem, mas esta festa, da Páscoa, ela é bem antiga. Antes mesmo do povo de Israel sair do Egito, já existia uma forma de comemoração, de eles celebrarem a Páscoa. Mas a gente sempre volta ao povo de Israel, como foi falado na primeira leitura de hoje. O povo de Israel, que ali foi pedido por Moisés, que pudessem matar ali o animal com sangue, traçar sobre as suas portas, e que aquele animal que matarem, o cordeiro, que pudessem ceiar. E ali foi instituída a Páscoa para o povo judeu. O dia 14 daquele mês, eles poderiam fazer isso. Então é a passagem daquele povo da escravidão para a vida nova em Deus, a terra prometida. Saíram da escravidão e passaram à liberdade. E aqui, esta Páscoa nova que nós celebramos, é justamente Jesus que, não mais através de animais, do sangue de animais, mas através do seu próprio sangue, que é derramado na cruz, ali para purificar, para lavar-nos dos pecados, e assim Ele ressuscitar para nos dar a vida eterna também. Celebramos a Páscoa, da passagem da morte para a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui no Evangelho, a gente seguindo, retomando os pontos que a gente viu ontem, Jesus ali com seus discípulos, novamente Judas está na mesa com eles, e ali Judas, já tomado pelo diabo, resolve fazer tudo aquilo. Ontem a gente viu que Judas, ele foi acertar, fazer o acerto com o sumo sacerdote para ver quantas moedas Jesus valia. E hoje aqui, ele já está tomado, pelo diabo, e Jesus só fala, fazes o que tem que fazer. Porque Jesus já sabia por tudo aquilo que iria passar. Jesus já sabia do quanto iria sofrer pela nossa salvação, para que nós pudéssemos ter a alegria de ser salvos. Então Jesus ali diante dos seus discípulos faz aquele gesto que o padre costuma fazer em toda a missa da ceia do Senhor, que é o chamado lava-pés. Mas também existe um contexto, no caso histórico, por que Jesus fez aquilo. E era costume do povo naquela época. As pessoas que vinham visitar a sua casa, então tinha um escravo ali para lavar os pés das pessoas. Porque antes de comer qualquer coisa na casa do outro, tinha que lavar os pés. Porque os pés, geralmente, se a gente está de chinelo, de sandália, se a gente está andando em terra, fica tudo sujo. A poeira vai impregnando ali. Então, quando chegava-se na casa de alguém, era necessário lavar os pés. E era feito pelo escravo. E ontem a gente viu que Jesus, ele foi vendido ao preço de um escravo. E hoje Jesus, ele faz esse papel. Ele se rebaixa diante dos seus discípulos ali para lavar seus pés, para mostrar que ele os amou até o fim, que ele está com eles até o fim e está com cada um de nós. Então Jesus faz aquele gesto para que eles possam compreender que eles o chamavam de mestre e senhor. E o mestre e senhor,
ele se rebaixa ali ao serviço de escravo para que eles possam compreender a importância de fazer pelo outro, de lavar os pés do outro, de ajudar o outro num momento de necessidade. Às vezes a gente necessita lavar o pé do irmão. Quantos de nós temos pessoas que a gente não fala mais? Quantos de nós temos intrigados, que a gente chama assim, que a gente não fala? Então precisamos lavar os pés desses irmãos para podermos também nos libertar. Precisamos ir diante desses outros que a gente que trabalha, a gente que manda em alguém, como por exemplo, numa sala de aula, a professora que manda no aluno, precisamos muitas das vezes lavar os pés dos alunos. Os pais muitas das vezes precisam lavar os pés dos filhos. Não dizer assim, se rebaixar, deixar o filho pisar em cima, mas muitas das vezes ter a humildade também de pedir perdão por algo que falou. Assim como o filho. É o gesto que o Senhor nos ensina e precisamos pôr em prática. E quando chega o momento de Simão Pedro, o que é que ele faz? Senhor, tu não me lavarás os pés. A autossuficiência de Pedro ali, e muitos de nós agimos dessa forma, porque diante da nossa caminhada a gente já se sente um Deus, se sente o santo, sendo que quando nós agimos dessa forma, estamos sendo egoístas, conosco e com o próximo. Então precisamos refletir o que nós estamos fazendo na nossa vida, se nós estamos sendo autossuficientes ou muitas das vezes estamos nos humilhando ali diante do outro para lavar seus pés. E Pedro, ele teve que entender, Jesus teve que explicar para que ele pudesse, Senhor, não lava só os pés, mas lava todo o corpo. Porque quando a gente conhece, a gente tem uma intimidade com o Senhor, a gente deixa o Senhor lavar tudo em nós. Todos os pecados, todas as imundícies que existem na nossa vida, nós deixamos o Senhor lavar e purificar. Nós precisamos nos abrir a este Deus que quer que cada um de nós sejamos santos, que cada um de nós que caminhamos durante toda essa quaresma, possamos sim estar neste processo de conversão, buscando verdadeiramente a santidade. E a segunda leitura de hoje é justamente para completar, no caso, o Evangelho. Porque fala justamente do sacerdócio, da instituição da Eucaristia que Jesus faz naquele instante. Fazei em minha memória. Então ele distribui o pão, distribui o vinho, e ali diz aos discípulos, fazei em minha memória. É por isso que nós hoje celebramos na igreja esta instituição da Eucaristia. Daqui a pouco, iremos em procissão, iremos até o auditório e ali faremos um breve momento de adoração. É a adoração que nós deveríamos fazer todos os dias diante do Senhor. Porque o Senhor institui a Eucaristia para nos fortalecer. Porque quando Ele sobe aos céus, Ele envia quem? O Espírito Santo, para ajudar os discípulos, para nos ajudar a enfrentar as barreiras da nossa vida, as tribulações, os momentos difíceis, para estarmos junto dEle. E nós precisamos reconhecer, o sacerdócio está para servir. Eu hoje mais cedo vi um vídeo do Frei Gilson falando que os tesouros que o Senhor deixou é justamente esses. A Eucaristia, o sacerdócio, porque se não tem o sacerdote, não tem a Eucaristia, não tem o sacramento da reconciliação, não tem o sacramento da extremunção, ou da unção dos enfermos, não tem. E como é que a gente deixa, muitas das vezes, impede as pessoas de buscarem viver a sua vocação ao sacerdócio? Porque tem pais hoje em dia ainda que impedem os filhos de viver isso, e o Senhor nos deixa essa graça, é para que a gente possa rezar pelos sacerdotes, é para que a gente possa rezar juntos pela santificação de cada sacerdote. E o Senhor nos mostra isso através dessas suas palavras. A instituição do sacerdócio é para que o povo
possa olhar para o sacerdote, e aqui não é Padre Antônio, é só apenas um instrumento, porque quando está na consagração ali, é apenas a voz e as mãos do Padre Antônio que está ali, mas é o próprio Cristo que está consagrando aquele pão, que está fazendo aquele momento. Então é por isso que a gente precisa rezar pela santidade, para que nossos sacerdotes possam continuar a cada dia buscando ser exemplo, buscando guiar este povo que o Senhor concedeu a cada um. Então precisamos reconhecer em Cristo, reconhecer neste dia dessa instituição, neste dia em que o Senhor nos mostra como devemos agir. O gesto que eu irei fazer daqui a pouco, de lavar os pés de 12 pessoas, representando aquilo que Jesus fez. Não é um simples gesto, né, mas é voltando àquele momento em que Jesus lava ali os pés, mostra aos discípulos que nós devemos fazer com o outro. Com o outro que nós magoamos, com o outro que nós machucamos, através da humildade, através da caridade. A gente, durante a quaresma, a gente meditou 3 pilares, né? A oração, o jejum e a caridade. Então hoje o Senhor nos pede para que a gente possa manifestar esta caridade, possa manifestar a oração que nos manteve firmes até hoje e que nos manterá. Assim, a sua plena, né, a sua pleníssima e majestosa Eucaristia que vamos celebrar, que vamos trazer aqui diante deste altar. Então é o próprio Cristo que nos ensina como fazer, como agir diante de tudo isso. Precisamos verdadeiramente reconhecer Cristo na Eucaristia, precisamos buscar essa mudança de vida, precisamos dar um passo mais fundo na nossa busca por Deus. O Senhor nos mostra os caminhos, nos dá os instrumentos, basta a gente aceitar com o nosso sim. É o Senhor que está à nossa porta a bater sempre. Nós que deveríamos estar ali, batendo na porta do Senhor, pedindo ao Senhor, porque até às vezes nas nossas orações, a gente age como Pedro, autossuficiente. A gente não lembra de agradecer, porque o Senhor tem proporcionado tanto na nossa vida, e às vezes a gente só pede, e o agradecimento é zero. Então lembremos de agradecer, de rezar ao Senhor, mas agradecendo sempre por tudo que Ele tem proporcionado em nossas vidas, na vida da nossa família, na vida da nossa paróquia, para que assim a gente continue crescendo na santidade, em busca verdadeiramente da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.